Fala pessoal, André Lamina aqui falando. Então vamos continuar nossa playlist de Odoo aí. Já fizemos toda a configuração inicial do sistema para funcionar no Brasil. Então fizemos a instalação padrão do setup que tem no site do Odoo. Fizemos uma configuração para desenvolvedor, caso queira fazer alguma alteração no aplicativo por código, né? Vocês vão ver que a plataforma em si já fornece uma série de ferramentas de customização sem colocar a mão em código, né? Um terceiro vídeo colocando na parte de localização brasileira, onde ele já traz CPF, CNPJ, certificado digital, SUFRAMA, tudo que uma empresa brasileira precisa para gerenciar os seus contatos, seus clientes, a sua empresa em si, seu faturamento, né? E agora a gente vai começar a usar as funcionalidades do Odoo, né? Como primeiro momento, a gente cria uma base de dados. Na própria instalação, vocês já criaram uma base de dados que vocês definiram nome, login e senha, né? Cadastraram dados iniciais. Porém, a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais a fundo agora de como funciona isso. Vamos lá? Então, beleza. Então, vamos entrar aqui no nosso Odoo. Opa, estamos aqui no nosso Odoo. Esse é o meu que já tem algumas coisas instaladas, né? Eu vou entrar no seguinte URL, web, né? Localhost 8069 é o que ele funciona, padrão site. E para eu gerenciar as bases de dados, eu entro nesse endereço aqui, ó, que ele já puxou para mim automático. Web database /selector, ok? Vou dar um enter. Como eu tenho uma base de dados apenas, ele trouxe para mim só a base de dados inicial que eu criei quando eu instalei o sistema Odoo. Beleza? E aí eu configurei essa base de dados com dados teste, posso mexer à vontade para fazer os testes que eu quiser. E aí vamos supor que agora eu quero começar a mexer com dados um pouquinho mais específicos da minha empresa, né? Então eu vou Manage Databases. Olha só, aqui eu consigo fazer várias alterações. Eu consigo fazer um backup da minha base de teste, eu consigo duplicar ela, eu consigo deletar ela, eu consigo criar uma nova base de dados do zero com arquivos, com dados testes ou não. Eu consigo restaurar uma base que eu fiz o backup. Eu consigo mudar a senha master, que é uma senha que você configura lá quando você faz a primeira instalação do Odoo, certo? Então vamos criar uma base de dados do teste aqui. Vou colocar minha senha master. Vou colocar uma database 2 aqui, ó, db2. Aqui é qualquer nome que você quiser. O e-mail, eu vou colocar o mesmo e-mail que eu tenho na base de dados 1, não tem problema, beleza? Porque ele vai estar olhando para outra base de dados. Vou colocar uma senha padrão aqui, sei lá, vamos colocar de mim. Vamos colocar Brasil, para ele gerar a base de dados brasileira, certo? É português, desculpa. Estou colocando Brasil aqui, português BR, ok. Aqui Brasil, beleza. E agora eu vou criar uma base de dados sem dados de demonstração. Ele vai trazer o Odoo totalmente em branco para começar os meus cadastros, né? Então eu vou continuar. Ele está criando já uma base de dados com toda a estrutura que o Odoo precisa para funcionar, beleza? E aí a gente depois vai brincar um pouquinho intercalando a base de dados para vocês verem as diferenças que tem, ok? O Odoo ele pode trabalhar com várias bases de dados selecionadas. Então você pode no mesmo servidor ter a base de produção, ter a base de teste, ter a base de homologação. Não é o que eu recomendo, ok? Recomendo que você tenha um servidor de produção para a aplicação e a base de dados. Mas é possível você criar o mesmo servidor todos os ambientes só mudando a base de dados, ok? Porque quando você tem um servidor de produção e você utiliza ele para teste, você está usando o recurso de um servidor que deveria estar rodando muito bem porque precisa realmente na empresa, não para o desenvolvedor, não para o testador, né? Mas sim para quem precisa realmente dentro da empresa.
Então eu não recomendo utilizar o mesmo servidor para todos os ambientes. Porém, é possível, né? Ele vai demorar um pouquinho criando a base de dados aqui, vamos aguardar. Vocês viram que eu não preenchi o telefone, ele não é um dado obrigatório. Eu não preenchi os dados de demonstração, então ele não vai colocar nenhum dado, né? E vamos aguardar aí a criação, beleza? Beleza, pessoal, então ele criou a base de dados, ele já selecionou para mim aqui a base de dados 2, que eu acabei de criar, certo? Se eu quiser alterar a base de dados, voltar para teste, eu venho aqui, seleciono, ele vai voltar para aquela URL que eu disse para vocês, ó. E agora eu tenho duas bases de dados. Tenho uma aqui com dados e outra sem dados. Vamos acessar para ver como ficou a DB2. Então, cliquei nela, vou colocar o e-mail que eu cadastrei. Acho que eu coloquei essa senha. Bem difícil. Chamada admin. Vamos lá. Primeiro login ele costuma demorar um pouquinho mais. Essa aqui é a tela inicial de quando você não instala nada no Odoo. Você não instala nenhum website, nenhum e-commerce, nenhum plugin que envolve customização da tela inicial do sistema, né? Muita gente instala o Odoo como um e-commerce, ou como site corporativo, como intranet. Aí essa tela muda completamente, que é a tela inicial de login, né? Vocês veem que quando acesso a outra base de dados, a tela já é totalmente diferente, né? Vamos lá. Aguardar. Legal, pessoal. Carregou usuário e senha. Direcionou aqui para o Odoo. Ele entrou como administrador já. Ele me direcionou para a tela de aplicativos. Por quê? Porque nesse banco de dados eu não tenho nenhum aplicativo instalado, né? Ó. Então eu só tenho a opção aplicativos e configurações. Então ele já me direciona para fazer as primeiras instalações do Odoo, né? Então você vê que realmente ele é totalmente diferente do banco de dados teste, né? Por exemplo, vamos deslogar aqui para vocês verem a diferença. Vou sair. Vou selecionar outro banco de dados, que é o banco de dados inicial que eu tinha, que a gente fez os outros vídeos. Aqui eu vou selecionar o banco de dados testes. Legal. Você viu que a tela já mudou, né? No banco de dados testes eu tenho um website instalado, então ele já traz um modelo aqui de website, certo? Vou logar. Opa! Eu digitei errado aqui, ó. André Alamino 81. Vamos ver agora. Olha lá, foi bem mais rápido agora, né? Não sei nem cortar o vídeo. Então ele ficou um acesso bem mais rápido. E aqui vocês vão ver que ele já cai na caixa de mensagem. Ele tem um monte de aplicativo instalado aqui já. Se eu acessar aqui meus contatos, por exemplo, do meu CRM, ele já traz uma série de contatos, né? Então você consegue trabalhar com múltiplos bancos, né? Uma coisa importante que eu não citei, vamos voltar lá. Então é Web Database Selector, Manage Databases. Você pode digitar Manager direto também depois do Databases, tá?
Aqui o que você não pode esquecer é o seu usuário master, tanto para criar uma nova base de dados, quanto para apagar uma base de dados ou criar uma nova ou fazer um backup, você vai precisar do seu usuário master, da sua senha master sempre, que é a senha que você criou no início da instalação, ok? Então esse é o único recadinho importante que eu deixo para vocês aí. Vamos supor que eu vou fazer alguma alteração grande na minha base de dados teste e eu quero duplicar ela, porque se ocorrer alguma coisa, subir dado errado, quebrou algum dado, subir na coluna errada, então sempre você pode duplicar um banco de dados, se for o caso você volta ele, você dá um restore database. A única coisa que você vai ver é que é muito, eu nem vou clicar porque é muito intuitivo, então a única coisa que é importante você ter é o password master, tá bom? Então, gente, base de dados do Odoo basicamente funciona assim. Aqui você faz toda a gestão, toda a configuração, todo o backup que você precisa para não perder dados. Você pode fazer isso diário. Você vai ver que dá para schedular algumas coisas dentro do Odoo posteriormente. Então, isso é um assunto para mais para frente nos outros vídeos. Ok? Espero que tenha ajudado. Um abraço.